Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! E esse nosso novo cenário, hein? Nosso cenário é... Pena que é temporário, para mim eu já ficava aqui. Já? É muito aconchegante. Eu me sinto em casa na biblioteca. Gente, a gente está gravando esse episódio na biblioteca dos sindicatos bancários, que é uma biblioteca, olha, maravilhosa, provisoriamente, né? Porque o nosso estúdio está em reformas para melhor atender em 2026. Então, temos aí novidades para o ano que vem. É muito provável que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras ignore a relação entre a ciência e o seu cotidiano. No caso da agropecuária, por exemplo, quem saberá dizer o que existe de ciência na sua refeição ou no seu café da manhã? A conversa de hoje aqui será justamente sobre isso. Como uma grande empresa estatal de pesquisa, a Embrapa, melhora a vida dos milhões de moradores das cidades, embora eles pouco saibam dessa tarefa. Se o cidadão observa um computador, ele entende que ali existe um grande aporte de ciência e tecnologia. Mas se olha para o seu prato no almoço, ou na sua ceia de Natal, né? Já que estamos chegando aí ao Natal, será que ele vai conseguir identificar que ali existe sim muita pesquisa? Nosso entrevistado vai nos contar como o trabalho nos laboratórios da Embrapa aprimora a qualidade do que chega à nossa mesa. Ele é mestre, doutor e pós-doutor em agronomia e é o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, que fica lá em Pelotas. Muito bem-vindo, Leonardo Ferreira Dutra. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. O Brasil, de fato, é um veículo de comunicação poderoso, diverso, com uma grande capilaridade. E eu, pessoalmente, sou leitor assíduo, gosto das reportagens e procuro sempre acompanhar. Então, estar aqui é uma oportunidade maravilhosa. E mesmo que provisoriamente aqui nesse ambiente, eu, quando era estudante, eu era apelidado de ratinho de biblioteca. Olha aí. Porque eu adorava estar entre os livros, né? E ainda sou muito afeito a ter o livro físico na mão, né? Opto por ter o livro e poder folhear, né? Do que um tablet ou um celular, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Espero que seja um momento muito rico para nós aqui. Tenho certeza que será. Leonardo, eu quero começar falando desse encontro maravilhoso que vocês fizeram esse ano, né? O Agroecologia 2025, que reuniu milhares de pessoas lá em Pelotas, super diversificado, né? Com várias frentes, enfim, feira, espaço para as mulheres, para as crianças, debates, né? Nos conta um pouquinho como é que foi. O Agroecologia, inicialmente ele era o nosso dia de campo de agroecologia. E com o tempo, né, como a gente vai avançando, vai recebendo o retorno dos participantes, obviamente o evento vai se tornando mais complexo, mais diverso, mais participativo e vamos trazendo melhorias. E cada ano que passa, o 2025, por exemplo, que foi o que aconteceu agora nos últimos dias 3 e 4, foi um evento que reuniu mais de 2.000 pessoas nesses 2 dias. E é um evento que hoje já dispensa apresentação. Ele é um evento que congrega, e na Cascata, onde se realiza o evento, na Estação Experimental Cascata, que é uma das bases físicas da Embrapa Clima Temperado, se trabalha com agroecologia, se trabalha com agricultura
familiar. E lá é onde nós respiramos, e esse evento, respiramos agroecologia, respiramos agricultura familiar, focamos 100% nesse item. E é um evento que ele já é conhecido não só regionalmente, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Nós temos recebido parceiras e parceiros, visitantes de outros países que já têm vindo, né? Então hoje é um evento que eu poderia dizer que é um dos cartões de visitas da Embrapa Clima Temperado. E obviamente o ano que vem, 2026, nós terminamos o evento de 2025, o evento de 2026 automaticamente já começa a ser pensado. Claro, porque a gente já foi feita inclusive a avaliação do evento desse ano, com as coisas que aconteceram ou não aconteceram como a gente gostaria, já é um aprendizado para o evento do ano que vem. E assim a gente vai cada vez mais qualificando esse evento. Muito bom. Leonardo, eu já li que cada real investido na Embrapa, a Embrapa devolve esse real que nela foi investido 25 vezes. O que me parece uma coisa, assim, extraordinária, né? É difícil um investimento, digamos assim, que tenha uma resposta dessa dimensão. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu, em reunião com os empregados na última semana, foi uma reunião de trabalho e depois a nossa confraternização de final de ano, o nosso auditório estava lá repleto de empregados e colaboradores, e eu dizia que se eu fosse um investidor, eu investiria na Embrapa, porque é um retorno que ela dá, e esse número é correto. Ele é tu citasse 25, é isso, ele tem um quebradinho, ele é 25,37, R$ 25,37. Então, esse foi o balanço social de 2024. E como é que se chega a esse número? As tecnologias que a Embrapa coloca à disposição da sociedade brasileira, porque essa é a missão da Embrapa, em última instância, é beneficiar a sociedade brasileira. E todas as tecnologias que são geradas e postas à disposição da sociedade, elas retornam na forma de emprego, principalmente ajudam a gerar empregos diretos. Né? E obviamente que cultivar uma tecnologia, quando ela é empregada, ela vai ter um custo, né? Quem usa essa tecnologia vai ter um benefício. Então, a gente tem o valor do número de empregos diretos que são gerados por essa tecnologia e o valor que essa tecnologia gerou. Então, é um complexo de cálculos que se fazem, e no ano de 2024, cada real que foi posto na Embrapa, as tecnologias devolveram para a sociedade R$ 25,37. Seguidamente, até por desconhecimento, creio eu, que se fala, porque é muito caro investir em pesquisa, é muito caro investir na Embrapa. A Embrapa gasta a maior parte do seu orçamento com pessoas. Mas é isso mesmo. Quando a gente investe em cérebros e em inovação, isso tem um custo, né? E a inovação, ela sai cara. Mas esse balanço social de 2024 da Embrapa, o balanço social de 25, nós só vamos saber o ano que vem. Nós temos que terminar o 31 de dezembro de 25. O ano que vem, até metade do ano, nós vamos saber o valor do balanço, quanto retornou para a sociedade, cada real que a sociedade investiu, quanto que retornou para ela, pelas tecnologias da Embrapa. Né? Um desses retornos, eu imagino que seja justamente no prato, né, que nos alimentamos todo dia. Ou seja, esse prato de arroz, feijão, carne, salada, a fruta da sobremesa. Tem muita ciência, né, nisso. Sem dúvida. A alimentação do dia do brasileiro,
ela começa já pelo café da manhã, né? No café da manhã nós tomamos aquele leite gostoso, né? E o leite é uma das tecnologias da Embrapa. A Embrapa Clima Temperado temos a Embrapa Gado de Leite, né? A Embrapa tem 43 centros distribuídos pelo país. E alguns deles são temáticos, por exemplo, solos. Nós temos uma Embrapa no Rio de Janeiro que é solos. Nós temos uma Embrapa que é de produto. Por exemplo, a Embrapa Trigo, aqui no Rio Grande do Sul, Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. Nós temos os centros ecorregionais, como a Embrapa Clima Temperado. Então, nós temos uma diversidade na nossa programação. Então, o leite é um dos produtos que vai à mesa do brasileiro, né? O pãozinho tem o trigo, a base do trigo, do pão é o trigo. Nós temos uma Embrapa Trigo, né? Um suco de laranja. Nós trabalhamos com fruticultura, a Embrapa Clima Temperado, a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, é um emaranhado de pesquisas realizadas por diversos centros que nos ajudam a levar o alimento para a mesa do brasileiro. O almoço, o arroz e o feijão, né, que é a base da alimentação brasileira, né? Tem tecnologia da Embrapa na produção de cultivares de arroz, nas cultivares de feijão que chegam à nossa mesa, né? A nossa cenoura, o nosso alface, a nossa cebola. Nós temos a Embrapa Hortaliças, e a Embrapa Hortaliças com a Embrapa Clima Temperado. Então, essas unidades, elas têm os seus mandatos, mas elas não significam que trabalham isoladamente. Inclusive, a atual diretoria executiva da Embrapa, a presidente Silvia Masruá, e o nosso diretor, cito ele, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento, Clênio Pilon, hoje é diretor, ele foi nosso chefe lá na Embrapa Clima Temperado, lá em Pelotas, né? Então, e essa diretoria tem estimulado que as unidades da Embrapa trabalhem conjuntamente, trabalhem de forma participativa, dividindo, né, as dificuldades, mas também somando os louros, né, que são os materiais que a gente tem colocado à disposição, né. Então, eu citei alguns exemplos, existem diversos outros produtos que chegam à mesa do brasileiro e que são fruto das pesquisas da Embrapa. Você está especialmente produtos de origem vegetal, então, mas também tem produtos de origem animal, além do leite, né? Tipo, há um investimento também da Embrapa na área da pecuária. Sim, nós temos a Pecuária Sul, que é em Bagé, a nossa vizinha da fronteira ali, né? Quase fronteira com o Uruguai. Então, a Embrapa, a Pecuária Sul trabalha com a parte animal, né? Nós temos a Embrapa Caprinos, lá no Nordeste. Né? Então, e quando a gente fala em leite, normalmente a gente pensa em leite de bovinos, mas tem leite de caprinos, que é uma característica. Então, nós temos os trabalhos com a parte animal também, né? E claro, em Pelotas, nós temos o produto leite, mas o produto leite vem de animais da raça Jersey. Então, nós temos o CISPEL, né, que é um sistema que foi desenvolvido de qualificação das pesquisas leiteiras, envolvendo a parte de reprodução, a parte de qualidade de leite, a parte de manejo dos animais, a parte de pastagens. Então, é um complexo de ações que se somam e a gente, ao final, a gente entrega o produto que é os resultados daquele processo, a qualidade. Então, nós temos um laboratório que foi inaugurado algum tempo atrás, né, com recursos do Fundo de Direito Difusos do Ministério da Justiça, que nos permitiu construir um laboratório a céu aberto, um laboratório de campo, que nós chamamos do CISPEL, que nos permite, inclusive, que a gente possa obter resultados individualmente por animal,
quanto que ele comeu, quanto que aquele animal ingeriu de líquido, porque elas têm sensores e que elas só vão acessar a sua baia. Então, isso vai qualificar muito o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, construímos um anexo ao já existente laboratório de qualidade do leite, que já faz análises, e agregamos mais equipamentos, mais um espaço que vai nos permitir, inclusive, a verificação de contaminantes como antibióticos. Se o leite, se não for respeitado, se alguém der antibiótico para os animais e não respeitar o período de carência para uso, este resíduo vai aparecer na análise daquele leite, né? Então, nós estamos qualificando a pesquisa no país, né? E nós falamos da parte vegetal, tu citaste, lembrasse muito bem da parte animal, mas nós temos ainda os micro-organismos. Nós temos um banco de micro-organismos gigantesco e é um dos maiores patrimônios que a Embrapa tem, que inclusive alguns a gente ainda não sabe o que eles podem nos oferecer. Então, hoje nós estamos trabalhando muito com a agricultura de base biológica, sempre na ideia de tentar reduzir ao máximo o uso de produtos químicos nas lavouras. Então, nós temos que oferecer uma alternativa para os produtores. Bom, então nós temos os chamados bioinsumos. E muitos deles, a maioria deles, são fruto de micro-organismos. E esses micro-organismos podem gerar bioinsumos que são fitoprotetores, ou seja, vão ajudar a proteger as plantas de doenças, podem ser estimulantes do crescimento, possibilitam que as plantas cresçam com mais rapidez, concluam o seu ciclo com mais rapidez, aumentando a produção, a produtividade e a produção. Então, esse é o verdadeiro banco, né? É uma das riquezas, das grandes riquezas que nós temos. Eu queria comentar contigo o seguinte: todo ano a gente ouve e vê, claro, falar sobre, digamos, a pujança do agronegócio, a imensa capacidade que o Brasil tem, um exportador de soja. Agora, muito raramente se ouve falar sobre o que está por trás dessa riqueza, que é a pesquisa, e é a pesquisa financiada com dinheiro público, que é o papel da Embrapa. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a presença da Embrapa, digamos assim, nesse sucesso, que fica um pouco obscurecido, assim, parece que é apenas uma coisa que se resolveu a partir do grande produtor. Como é que funciona isso? Qual é o aporte que a Embrapa oferece para essa performance do agronegócio brasileiro? O grande agricultor que, inclusive, nega o Estado, né? Exatamente. Se coloca ele como grande, impulsionador da economia. Porque ele mostra mais uma vez o papel do Estado em todos os setores da economia e como ele é crucial nesse caso também. A Embrapa, ela foi criada em 1973. Ela tem 52 anos. E ela foi criada no intuito de desenvolver a agricultura brasileira. E ela efetivamente conseguiu fazer isso. Na Embrapa, o Brasil passou a ser exportador ao invés de importador. Claro que nós importamos, inclusive coisas que nós produzimos, mas isso são questões de balança comercial. Isso muda a partir da existência da Embrapa. A Embrapa trouxe um novo horizonte para o país, novas divisas para o país. O Brasil hoje exporta diversas commodities, diversos produtos, porque inclusive o cerrado brasileiro, o cerrado brasileiro, até a criação da Embrapa, era considerado uma área quase que inóspita, improdutiva. E se mostrou que hoje as maiores produções são feitas no centro-oeste. Tem o trigo, o nosso trigo, que é originário e normalmente plantado em terras baixas, hoje se fala em tropicalização do trigo. Então, o trigo, além daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele vai desenvolver
no Centro-Oeste e, quem sabe, até no Norte e no Nordeste. Isso é possível pelas pesquisas, né? Eu citasses uma commodity que é a soja, né? Então, a Embrapa tem trabalhado, tem programa de melhoramento de soja, né? E os materiais que a Embrapa produz, assim como nós temos a Embrapa Milho e Sorgo, que trabalha com esses dois materiais, com essas duas espécies, e também, mas só que são commodities, né? A Embrapa não tem tanta pujança nessas, porque tem as grandes empresas que hoje trabalham com soja, com milho, né? As grandes commodities, né? A Embrapa hoje, embora obviamente importante, os materiais da Embrapa Soja, por exemplo, como a gente consegue conciliar os trabalhos e as tecnologias. Temos a Embrapa Soja lá em Londrina e nós temos a Embrapa Clima Temperado ali em Pelotas. A Estação Terras Baixas, que é outra base física nossa, é onde se produz região normalmente produtora de arroz. E na época de pousio, de inverno, pastagem e gado, alimentação, pasto nativo ou pasto semeado, né? Então, até alguns anos atrás, quando eu era estudante de agronomia, nos anos 80, 90, se dizia que terra onde se produz arroz, não se planta milho, não se planta trigo, não se planta soja. Isso foi mais uma mística que foi desfeita, porque a soja hoje também tem sido plantada em ambientes de terras baixas, onde os solos têm as suas particularidades, mas as tecnologias, as pesquisas levaram a isso. É para adequar, digamos, a semente àquele soja, àquele solo. O sistema. O programa o melhoramento vai gerando materiais com diferentes características. Mas também, principalmente o manejo de solo, a maneira como ele é feito permite que esse combo, vamos dizer, de tecnologias, a cultivar, o manejo, todos esses processos juntos nos levam a diferentes formas de cultivar, vamos dizer, a terra, né? E citando também, acho que outros programas de melhoramento, podemos falar da batata, né? A batata é um produto que normalmente a Embrapa Clima Temperado, juntamente com a Embrapa Hortaliças, recentemente estivemos no Paraná entregando para a sociedade brasileira mais uma cultivar de batata, e ela se chama Brás Chips. Brás de Brasil e Chips, porque ela foi desenvolvida pelas suas características para fritura, então é para a indústria. E quem nos ajudou a desenvolver esse material, testando esse material, nos ajudando a avaliar esse material, foi a iniciativa privada. Então, os recursos públicos e a Embrapa, nós defendemos uma Embrapa pública do Estado brasileiro, né, dependente dos recursos do Estado brasileiro, mas como pública ela tem essa questão, ela atende ao povo brasileiro igualmente, independente de classe, né, de forma generalizada. Esse é o olhar da Embrapa, né? Pois é, justamente isso que eu queria te perguntar, porque a região sul, né, do estado é uma região que a gente tem muita agricultura familiar. Sim. Né, muitos minifúndios, muitos assentamentos da reforma agrária. Canguçu também é uma região que acho que é a cidade que mais tem quilombos, né, no estado. E muitos minifúndios. Muitos minifúndios. Como que a Embrapa se relaciona com esse público da agricultura familiar? Complementando só, acho que é importante dizer que, então, embora os principais recursos da Embrapa sejam públicos, a relação com a iniciativa privada é importante. Então, nós desenvolvemos uma cultivar juntamente com uma empresa que vai para o mercado para batata palha e para batata chips, né, na mesa do brasileiro. É mais um exemplo, né? E a agricultura familiar, como eu tinha comentado anteriormente,
que nós temos o foco principal na Estação Experimental Cascata, né, é a base da agricultura familiar e agroecologia, né, porque as escalas são diferentes quando nós pensamos no trabalho extensivo de grandes lavouras para a agricultura familiar. Quando a gente fala em agricultura familiar, nós temos que pensar, hoje, a agricultura familiar não é a mesma agricultura familiar que se tinha alguns anos atrás, de lavrar, de gradear a terra com a cavalo ou a boi, né? Ou com a enxada. Ainda se usa? Se usa. Mas hoje nós estamos evoluindo, as pesquisas têm nos ajudado a criar máquinas e implementos para a agricultura familiar, para que a gente diminua a penosidade no campo. Então, tem vários materiais, inclusive as mini colheitadeiras. Nós temos tentado incentivar a indústria brasileira, porque essas mini colheitadeiras que são usadas, por exemplo, na produção do arroz orgânico, aqui na região dos assentamentos, aqui das cooperativas, da região metropolitana aqui, elas são importadas. Nós temos da China. Nós temos estimulado a indústria brasileira, ela também tem que entrar a desenvolver máquinas e implementos para a agricultura familiar. Tratores. Mini tratores. Porte, né? Tratores de pequeno porte, né? Então, já existem. E no agroecologia, uma das nossas atividades é a mostra de máquinas agrícolas para a agricultura familiar. Então, nós reunimos lá a Embrapa, nós temos colegas que trabalham com agricultura familiar, nós temos a Universidade Federal de Pelotas, né, que tem um departamento que trabalha com máquinas, então nós somos parceiros, né? Então, essa é uma questão que tem crescido muito, né? Então, hoje, ser agricultor, principalmente familiar, não é mais passar trabalho. Os filhos dos agricultores familiares, há poucos anos atrás, era o êxodo que a gente chamava, né? Os filhos não ficavam, atingiam a idade adulta, iam para a cidade estudar e não voltavam mais. E aí o campo foi envelhecendo, foi se perdendo, e nós estamos agora no movimento inverso. Primeiro veio, eu diria que a grande mola propulsora para começar. Obviamente que a Embrapa e as empresas de pesquisa, as instituições de ensino no Brasil foram trazendo as tecnologias, tá? Mas uma política pública do governo Lula, o Luz para Todos, que hoje acho que ninguém mais lembra, mas ele foi decisivo, porque o Luz para Todos trouxe lá nos locais mais longínquos a possibilidade de se ter uma televisão, de se tomar um banho quente. E aí, com a energia elétrica, a gente tem disposição de internet. Então, hoje, na internet, numa propriedade rural, no interior, um agricultor pode ter um tablet e um celular para ver as condições do tempo. Nós temos um aplicativo, né, o Laboratório de Agrometeorologia lá da Clima Temperado, a gente consegue ver quanto choveu naquele dia, quais são as condições climáticas no momento online, né? Então, e os aplicativos hoje têm sido desenvolvidos para isso, para tomada de decisão, para facilitar a vida no campo, né? Então, hoje a agricultura familiar tem experimentado todos esses avanços que a Embrapa tem criado, diríamos assim, né? Então, tem cultivares, materiais da Embrapa que podem ser produzidos tanto por grandes produtores, como a batata, como nós temos materiais que podem ser produzidos em pequena propriedade para consumo. Nós temos batata para fritura, nós temos batata para cozimento, para salada. Então, hoje a gente vai no mercado, a gente tem batata branca e batata rosa. E a gente espera no futuro que o consumidor brasileiro chegue no supermercado e diga: eu quero uma batata para fazer um purê. Essa aqui é para purê, aqui é o que diz. Eu quero fazer batata frita. Então eu tenho que escolher essa cultivar aqui.
Então, são os avanços que a gente vai conquistando, né? Então, a agricultura, concluindo, a agricultura familiar hoje, há um novo olhar sobre a agricultura familiar. As políticas públicas têm cada vez mais também estimulado a permanência das famílias no campo, diminuindo a penosidade com máquinas e implementos que se adequam. Então, a realidade no campo para a agricultura familiar tem modificado bastante. E a gente pode dizer, Leonardo, atestar isso de que é a agricultura familiar que põe a comida na mesa do brasileiro? Esse é um número que se diz, né, embora haja controvérsias, né, que 70% dos alimentos consumidos diariamente vem da agricultura familiar, né? E claro que a gente sabe que tem as grandes produções. Alguém planta soja, bom, a soja vai para ração animal. Bom, a ração animal depois vai dar a carne suína ou bovina ou de aves ou de peixe, né? Vai nas rações, né? Mas o dia a dia da produção, né? A batata, o morango, o leite essencialmente, a grande maioria dos produtores são pequenos produtores. Mas nós temos os grandes produtores também. Então, esse é um número que a gente tem normalmente dito, né? Mas a agricultura familiar efetivamente é a mola propulsora da alimentação diária, no dia a dia das famílias. Mais, né? Do que na agricultura familiar, se fala na cadeia da agricultura familiar, né? Que envolve a industrialização dos bens que vêm da agricultura familiar, né? Para chegar nesses 70%, né? Sim, hoje estão proliferando as pequenas indústrias, né? E as feiras. Hoje nós temos cidades com 2, 3 feiras simultâneas, dependendo do tamanho da cidade, acontecendo. E são feiras, algumas são agroecológicas, outras não, mas elas estão ali. Então, as pessoas têm procurado, né? O que é importante é que o consumidor brasileiro tenha chance, tenha a opção de escolher. Eu só quero consumir produtos orgânicos. Bom, então ela sabe que ela vai encontrar tal dia ou tais dias, em tal feira ou em tais feiras, o produto que ela quer. Para mim é indiferente consumir se é orgânico ou não. Bom, vai ter essa opção também. Então, a agricultura familiar, essa é uma outra que a gente tem visto que tinha... Em alguns anos recentes parecia que estava até sumindo. Até porque, voltemos à questão do êxodo rural. As famílias envelheceram, os filhos saíram e a produção diminuiu. E está interessante isso, né? Porque, por exemplo, várias famílias dos assentamentos mesmo, da reforma agrária, falando que os filhos estão retornando, né, para o campo. E foram, estudaram e retornando com essa visão da agroecologia, né? E de um novo sistema na agricultura. E claro... Leonardo, tu achas que é possível? Tu falaste há pouco na produção orgânica. Muita gente não consome produção orgânica com o argumento de que ela é mais cara. Tu acha que a Embrapa tem algum papel nesse sentido? No sentido de, digamos, de caminhar para uma produção orgânica mais acessível? Essa é uma questão de oferta e procura, né? Então, a questão do preço é justamente porque a produção em termos totais, ela é, diríamos, menor, né? Então, mas esse é um efeito que eu tenho visto cada vez mais diminuir, porque a produção tem aumentado. Todos esses fenômenos que nós estamos comentando aqui, a inversão do êxodo rural, a facilidade de produção da agricultura familiar, todos esses processos têm levado a uma maior produção e a uma maior oferta. Então, esse era um argumento que se usava muito logo que os orgânicos começaram a surgir. Hoje já não faz mais tanto sentido, né? Mas também tem uma coisa, quando nós falamos em orgânico, ele tem que ser certificado. Esse produto é orgânico, nós temos entidades certificadoras. Quem se inscreve, quem se cadastra como produtor orgânico,
ele vai ter que se submeter à certificação. Ora, em sendo certificado, quem estiver comprando aquele produto tenha certeza que ele foi produzido somente com insumos naturais, não tem agroquímicos, não tem produtos químicos. Então, essa é uma opção. E a pessoa está optando pela questão de saudabilidade. Então, quando a gente fala em uso de bioinsumos, inclusive adubos, né? O Brasil é um importador dos insumos para os seus para as adubações, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. O Brasil importa toneladas. Isso não é estratégico. Lembrem vocês que quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, nós tivemos dificuldades, porque não estavam chegando para nós aqui. Subiu o preço. E aí se percebeu que nós estávamos muito vulneráveis. O que a Embrapa tem trabalhado? Cada vez tentado fortalecer mais o uso de bioinsumos para que a gente seja menos dependente de insumos químicos e que são importados. Recentemente, nós temos usando a questão do nitrogênio, nós temos uma pesquisadora, Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, né? Porque nós temos as bactérias que são fixadoras de nitrogênio e elas vivem em simbiose com as raízes das leguminosas. Essa tecnologia... Como feijão? Essa tecnologia permitiu que o Brasil deixasse de importar toneladas de nitrogênio para o uso nas leguminosas, ou em soja principalmente. Ela recebeu um prêmio. Olha aí. O pessoal apelidou de Oscar. Oscar da agricultura. Ela recebeu recentemente nos Estados Unidos. Então, nós temos que gerar tecnologia para termos soberania alimentar, termos soberania nacional. A soberania alimentar nós termos as políticas públicas que permitam que o cidadão, o presidente Lula diz que ele quer que, no mínimo, o brasileiro coma 3 vezes por dia. E tem feito as políticas públicas nesse sentido. E ele tem olhado muito para a Embrapa. Olhado muito. O primeiro governo dele, ele trouxe um PAC para a Embrapa. Ele encomendou um PAC para a Embrapa, modernizando as nossas estruturas, os nossos equipamentos, os nossos prédios. Agora ele encomendou um outro PAC, que tem nos permitido modernizar novamente as nossas estruturas. Além das políticas públicas, nós temos a questão das pesquisas, que tem posto alimentos variados, alimentos saudáveis na mesa do povo brasileiro. Então isso é soberania alimentar. As políticas públicas aliadas às tecnologias que a Embrapa e outras instituições que trabalham, inclusive, de maneira como parceiros da Embrapa, têm produzido, né? Então, o Brasil deixou de ser um país do futuro. O Brasil é o futuro. E com as suas particularidades climáticas, é uma grande fortaleza. E as coisas vão mudando, né? Nós falávamos em fruticultura de clima temperado. Pêssego, ameixa, pera, maçã só se produz em região fria. Não mais. Nós temos pêssego no centro-oeste, nós temos pêssego no nordeste. Uva. A uva só se produz na Serra Gaúcha. Nós temos uva na campanha, nós temos uva no semiárido brasileiro, irrigado com as águas do Rio São Francisco. Então, a riqueza do Brasil é a sua diversidade climática, a sua diversidade cultural também, e a oportunidade de ter empresas como a Embrapa que, com as suas tecnologias, ajudam, né, que tudo isso somado chegue à mesa do brasileiro, né? Tem um dado assim que me chamou muita atenção, que me contaram que algum tempo atrás a Embrapa conseguiu resgatar uma variedade de milho, eu acho que era um milho branco, que era um milho com, digamos, com uma função mais do que alimentar, também ritualística, também um forte peso cultural entre de uma determinada tribo
povos originários, eu não sei se era do Paraná, do Centro-Oeste. Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, né? Então, eles tinham perdido isso, e como se tivesse perdido essa semente, eles se sentiam também perdidos, né? Digamos, espiritualmente perdidos, né? Então, eu achei muito interessante que a Embrapa conseguiu, ela tinha talvez, conseguiu ter acesso e conseguiu desenvolver e entregar para esse povo esse milho que era tão importante. Essa é uma bela lembrança, é sempre bom voltar a esse tema, porque ele nos enche de orgulho, né? E nos enche de orgulho porque, primeiro, imagina como se sente alguém que é dos nossos povos originários, né? Quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui. Eles eram os donos desse território. E as cidades foram crescendo, e as comunidades foram cada vez ficando mais dependentes de insumos, né? Foram reduzindo e as questões de doenças, a própria troca com a população normal, branca, né? Diríamos, de outras raças, outras etnias, trouxe doenças, então, muitos materiais genéticos se perderam. E essa é uma questão importante, porque a Embrapa, a maior riqueza da Embrapa são as suas pessoas, são os seus empregados, são os seus parceiros, né? É a principal riqueza da Embrapa. As outras riquezas são essas, os nossos bancos de germoplasma, de micro-organismos, eu já citei para vocês, os bancos de germoplasma de plantas, de frutíferas, de hortaliças, e essa que tu citaste, que é um exemplo que é um milho que estava guardado, né? Nós temos a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, né? Foi feito um grande investimento e nós temos lá, inclusive, materiais congelados em ultra baixas temperaturas, menos 196 graus. Então a tecnologia vai nos ajudando nisso. É difícil manter uma planta no campo, tem que podar, tem que limpar, tem que manter sempre. Seguidamente tem unidades da Embrapa que são cercadas pelo fogo. E aí se perde material. Então, a tecnologia nos ajuda a guardar material congelado, nos ajuda a guardar material em laboratório. E os bancos de germoplasma de milho, a Embrapa Clima Temperado tem vários acessos de milho guardados, conservados, para que se algum dia... E isso tem a população brasileira, é ela que tem que se locupletar. E no caso, a tribo de índios Karaô, que são índios que também são atendidos por nós, né? Recentemente foi aberto um edital com recursos da Embrapa e parceiros para as comunidades indígenas. Forte. Então, é o olhar que a Embrapa está trazendo para os povos tradicionais, para os povos originários. Então, é um grande orgulho para a Embrapa, foi um grande orgulho, né? Aquela tribo tinha perdido seus acessos e eles tiveram aquele acesso devolvido. Acesso que era deles, era o material que era deles, né? Mas a Embrapa, com a sua tecnologia, servindo à sociedade brasileira, permitiu que eles retomassem e tivessem os materiais que eles estavam acostumados culturalmente, de forma alimentar também. Eu imagino que esse banco, né, ele vai ter um papel muito importante, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, né? Enfim, porque a gente sabe que veio para ficar, né? E vamos conviver com isso, e a agricultura é muito prejudicada, né? Quando se fala em ciência, né, a gente percebe... Felizmente somos livres para pensar, né? Mas isso não nos dá o direito de questionar a ciência. E isso, infelizmente, nos últimos anos no Brasil se viu muita gente questionando a ciência, os movimentos anti-vacina, doenças que tinham sido erradicadas no Brasil voltaram, porque algumas pessoas, né, disseram barbaridades sobre as vacinas. A mesma coisa é a questão, tá? Se chegou a discutir, por incrível que pareça,
que a Terra é redonda? Já ouvimos pessoas dizendo que a Terra era plana. Pasmem, século 21, os estudos, e ainda tem gente que acredita nisso. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas. A gente tem ouvido, eu tenho ouvido, experiência própria, pessoas comentando, isso é cíclico. Isso que está acontecendo agora vai aquecer, depois vai ter uma tempestade e as temperaturas vão baixar, vai congelar tudo, uma nova era do gelo e nós vamos voltar. Mas tem ciência, e é uma negação da ciência. A temperatura média tem subido a cada ano. E esses aumentos de temperatura, o painel internacional das mudanças do clima tem mostrado, inclusive fazendo expectativas de se aumentar 1,5 grau, vai acontecer tais efeitos. Se nós aumentarmos em 2 graus a temperatura média anual, tais efeitos vão acontecer. Tem gente que não acredita que isso está acontecendo por ação humana. É a ação humana, da maneira como nós estamos utilizando os nossos recursos naturais, tem levado a isso. Nós podemos reverter? Podemos, mas estamos mais perto do chamado dos pontos de não retorno, como se diz. A gente está indo numa escadinha e estamos rompendo várias questões. Daqui a pouco nós vamos ter condições quase que inabitáveis. Isso vai levar tempo, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Então, as mudanças climáticas estão aí. O Rio Grande do Sul tem sido a região sul tem sido, mas o Rio Grande do Sul, haja vista as enchentes do ano passado, são efeitos das mudanças climáticas. O Catarina, lembram do Catarina lá em 2004, que pegou ali o norte do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina? Eu passei por ali e eu vi o que ele causou em alguns lugares. Aquele foi um aviso, foi um sinal. Essas frentes frias cada vez mais intensas, essas rajadas de vento, esses ciclones, eles vão acontecer cada vez mais. As chuvas, elas vão às vezes ser mais intensas, mas é a intensidade, não é a distribuição como a gente deveria ser. Chove muito em muito pouco tempo, é intensidade. E aí geram essas questões. Mas as mudanças climáticas também tem a questão nós temos que aprender a mudar, a viver com essas mudanças climáticas. Nós abandonamos práticas de manejo de cultivo de plantas que nós estudamos quando eu era aluno de agronomia. Nós estudávamos, os plantios em contornos vegetais, os plantios em curva de nível, os terraços. E eles, essa forma de manejo permite com que a maioria da quantidade de água que cai na lavoura percolhe, seja absorvida, percolhe no solo. O que a gente tem visto? Muita água que chegou aqui no Delta do Guaíba, chegou em Porto Alegre, Lagoa dos Patos e se foi passando pelas cidades aqui da Lagoa dos Patos, atingindo severamente, Tapes, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço foi severamente, essa chuva, a maior quantidade de chuva foi no norte do estado. E essa chuva trouxe, pelos diversos sistemas hídricos, as bacias hidrográficas, chegaram aqui no Delta do Guaíba. Muita dessa água que chegou aqui, chegou porque as práticas mínimas que a gente sabia fazer e não está fazendo mais, não estão sendo feitas. Cada vez tem que produzir mais e mais rápido. E essas práticas conservacionistas em desuso, muita água que deveria ter ficado lá no solo, chegou até aqui, causando toda aquela tragédia que a gente viu. Então, as mudanças climáticas estão aí. A Embrapa tem trabalhado de forma a desenvolver novos materiais, novas cultivares que toleram
o aumento de temperatura, ou nós falamos de enchente, mas as mudanças climáticas também trazem a seca. Os nossos episódios mais recorrentes aqui no Sul são de seca. Então nós temos que produzir materiais que toleram temperaturas mais altas ou que sobrevivem mesmo em condições de déficits hídricos prolongados. Então a pesquisa tem trabalhado com isso. E ao mesmo tempo, os manejos que a gente tem feito, a forma de cultivo, a manutenção do solo sempre coberto, então as pastagens, sejam perenes ou sejam anuais, mas a gente ter sempre a cobertura de solo. E aquele cuidado também com as matas ciliares, né? As matas ciliares. Inclusive, quando houveram deslizamentos na serra, se disse que a culpa eram das árvores, que elas eram muito pesadas e com a chuva elas desciam. Tivemos que ouvir isso também. E as matas ciliares são importantes no sentido de conservação dos rios. Muitos estão assoreados hoje. Isso, né? Do leito, né? No leito, exato. Então, e as matas, elas têm a questão da biodiversidade. Elas abrigam plantas, né? Abrigam animais, a fauna e a flora. Então, ela tem vários efeitos. E, obviamente, quanto mais matas ciliares, mais cobertura de solo, nós temos a proteção dos rios e também temos mais alimento e mais oxigênio também. E os regimes de chuva também têm diminuído pela diminuição da cobertura vegetal permanente. Então as coisas não estão separadas. Essa semana, né, tivemos no dia 17 o dia do Pampa, né? E aí, eu acho que está em ascendência aí de se falar, né, da importância também do nosso bioma, né, o bioma Pampa. O bioma Pampa tem experimentado ultimamente grandes transformações. E a maior delas é pelo avanço das lavouras, né? A gente tem de soja. É um dos exemplos, né? A soja é uma commodity que se valorizou muito, né? E nós não podemos culpar a soja. A soja é mais uma... Nós temos soja transgênica, nós temos soja convencional para alimento. Tá? Então, o formato, a quantidade, a soja, nós temos pequenos agricultores que podem plantar soja para a sua subsistência. Não precisam plantar soja para exportar. Então, a soja pode ser produzida para consumo, né? Uma soja convencional. Mas é o olhar que nós temos que ter cuidado, porque quando aumenta a área de produção, ela vai avançar em cima de algum lugar. Ou são das matas, vegetação nativa, ou de banhados. Os banhados de hoje, muitos banhados, estão sendo utilizados para construção. As cidades têm avançado em cima dos banhados. E os banhados, a gente sabe que o encharcamento é como se fosse uma esponja. Era um ambiente de amortecimento. E essas zonas estão cada vez diminuindo mais. Então, felizmente, mais uma fortaleza do Brasil. O Brasil, como a tecnologia que tem, o Brasil não precisa mais desmatar a área para produzir. O que o Brasil tem produzido cada vez mais na mesma área tem aumentado a produtividade. Então a gente utiliza a mesma área sem aumentar. Isso se deve à pesquisa. Pesquisa, os nossos materiais. Melhoramento da semente. Melhoramento, exato. Então, o bioma Pampa ainda tem sido severamente atingido pela expansão dos cultivos. Em contrapartida, tem crescido o olhar sobre a necessidade de que as áreas nativas que foram desmatadas sejam recompostas. Então, infelizmente, a gente tem visto que existe uma pressão para o afrouxamento das leis ambientais.
Nós temos que ir no sentido contrário. As leis ambientais precisam ser respeitadas. E as leis ambientais, mesmo que às vezes duras, elas são a garantia de que mesmo quem produz vai ter a garantia de produção. Quem depende da irrigação, quem não tem recursos para a irrigação, depende da chuva. Se desmatar, se diminuir a área nativa, vai ter menos chuva. Então, é um contrassenso se desmatar, porque no final as mudanças que isso vai trazer são muito piores, né? Então, felizmente, os movimentos no sentido de recomposição florestal, dos maciços florestais, estão indo nesse sentido de que a gente possa... E o bioma pampa é um bioma riquíssimo em fauna, flora e micro-organismos, né? Ele precisa ter esse olhar especial. E eu creio que as mudanças climáticas que têm trazido todas essas dificuldades para nós estão reforçando o olhar que a gente precisa ter sobre esse importante bioma brasileiro. Muito bem. A gente já está terminando aqui o nosso tempo, mas queria te perguntar se temos algum plano aí especial para 2026, né? Da Embrapa Clima Temperado, que esperar para o próximo ano. A gente trabalha sempre na expectativa a busca sempre por melhorias, né? Nós temos uma grande expectativa que é a continuidade de recursos para que a gente consiga desenvolver as pesquisas, né? Como eu comentei lá no início da nossa fala, investir em ciência é caro, mas eu mostrei que o retorno, o investimento é muito maior do que o investido, né? Então a gente tem uma grande expectativa de que os recursos inclusive se avolumem, né? A gente tem percebido que o Congresso Nacional percebe, mas a gente tem feito muita pressão, muito trabalho de base, muito trabalho tentando convencer o Congresso de que nós precisamos de mais recursos para desenvolver as nossas atividades, né? Esse ano tivemos uma COP30, né? Infelizmente a COP30 não trouxe os resultados que o governo brasileiro queria. O governo brasileiro que mais tem tensionado o direcionamento para a redução do uso de combustíveis fósseis. Infelizmente, os resultados da COP30 ainda foram influenciados principalmente pela geopolítica, pelos países que produzem petróleo. E a gente sabe que tem que ter unanimidade de votos. E quando não tem unanimidade, não passa. A gente sabe que o maior número de delegados na COP30 era de pessoas representando as petroleiras, né? Então, qual foi o resultado? O resultado não foi aquele que a gente esperava. Mas o Brasil é um país reconhecidamente pacífico, muito bom em negociações, e eu creio que o presidente Lula e a sua equipe e a experiência aprendida durante a COP, porque o Brasil continua à frente até a próxima COP. Então, durante esse período, eu tenho certeza que o governo brasileiro vai trabalhar no sentido de melhorar essas questões. Então, essa é uma das expectativas que eu tenho, que o Brasil, mas a Embrapa sendo também como protagonista, como foi a Agrizone. A Agrizone foi uma das pérolas, diríamos, da COP30. Nós montamos uma estrutura dentro da Embrapa Amazônia Oriental, antiga CEPATU, que a gente chamava. E lá ficamos, os empregados ficaram lá, os que foram participar, tinham alojamentos, tinham as vitrines, então foi uma riqueza muito grande, né? Nacionalmente, foi visitado, tivemos programas de TV que foram lá verificar as tecnologias da Embrapa, considerando as mudanças climáticas, o bom convívio com o ambiente, com as comunidades tradicionais, os povos originários. Então foi uma grande experiência. Então tem essa grande expectativa, né, de recursos, que a Embrapa continue
cada vez mais próxima da sociedade. Nós estamos aqui com comunicadores. A Embrapa é uma necessidade, embora nós tenhamos profissionais da área de comunicação, né, nós somos forjados para ser pesquisadores. Ser pesquisador nem sempre é comunicar bem. Então a gente tem tentado trabalhar para que as tecnologias que a Embrapa produz cheguem à sociedade. E esse momento aqui é rico, porque as pessoas que gostam do Brasil de fato, que vão ler ou vão ver e ouvir a nossa entrevista, elas vão ter talvez uma percepção ou vão saber coisas que não sabiam a respeito da Embrapa. Então, as expectativas são muito grandes. Nós temos vários eventos durante o ano. Tivemos o Agroecologia agora no final. Já em fevereiro, nós já temos a abertura da colheita do arroz, lá na Estação Terras Baixas, em Pelotas. Nós temos a expectativa esse ano de mais de 20 mil pessoas nos 3 dias de evento. Depois nós temos em março, final de março, aqui em Rio Pardo, a Expo Agrofubra, que é uma feira que também cada vez tem crescido mais, e a Embrapa tem colocado à disposição da sociedade as suas tecnologias nesses eventos todos, né? Então, assim, todos os anos, esse ano nós tivemos entre congressos, reuniões, palestras, quase 300 eventos. Então, assim, e a outra grande expectativa, né? As demandas têm aumentado, mas felizmente nós realizamos um concurso público. Há 15 anos não tinha concurso público para a Embrapa. E esse ano foi realizado e nós já começamos a chamar os empregados. Já tivemos empregados chamados agora, 9 empregados agora em dezembro. Em janeiro já vamos virar chamando mais 13 empregados. E nós temos 4 anos pela frente para depois podermos chamar os 1.027 que foram as vagas do concurso. Chamando esses 1.027, a gente vai abrir as vagas do quadro de reserva. Então a Embrapa está oxigenando, está trazendo novos olhares, novas formações. Aqueles que trabalharam, que completaram o seu período de trabalho, vão gozar das suas merecidas aposentadorias. Então nós estamos oxigenando, diríamos, a Embrapa. Então a grande expectativa que eu tenho é que esses empregados que cheguem vistam a camisa, e a gente tem dito para eles: vocês estarão numa empresa de ponta, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, e nós temos uma missão que é gerar tecnologias garantindo a sustentabilidade da produção em benefício da sociedade brasileira. Essa é a nossa missão. Então a minha grande expectativa é que, com recursos, com as políticas públicas do governo federal e com os novos empregados que estão chegando, a gente consiga cada vez mais entregar mais tecnologias, um convívio melhor, um manejo para que a gente conviva com essas mudanças climáticas, produzindo alimentos com sustentabilidade, produzindo com resiliência, resistindo aos efeitos, aos impactos adversos das mudanças climáticas. Muito bom, que assim seja, né? Oxalá nos escute. E te deixar um abraço aqui, né? Que foi enviado pelo Frei Sérgio. Poxa, o Frei Sérgio. Estou muito feliz que tu estaria aqui com a gente. E já divulgar também, né, que já está marcada a 9ª Festa da Semente Crioula, lá em Seberi. Que vai ser no dia 14 de março de 2026. Março vai ser um evento, já começa, nós vamos ter evento no show rural da Copavel de verão, teremos a Feira de Sementes em Seberi, teremos provavelmente a festa também da colheita do arroz orgânico, né? Provavelmente. Então o mês de março é um mês, ele começa efusivo, né? E se tiverem oportunidade, estendam um abraço, eu agradeço. O Frei Sérgio já foi, inclusive, membro do nosso Conselho Assessor Externo, membro do Conselho Assessor Externo da Embrapa Clima Temperado, e ele é um
uma pessoa que nos demanda muito, mas também é parceiro. Então, ele sempre chega lá, olha, vou trazer mais trabalho para vocês, mas ao mesmo tempo, ele é parceiro, está ao nosso lado, nos ajudando. Então, o Frei Sérgio é um amigo da Embrapa. Muito bem. Muito obrigada, Leonardo, pela participação aqui com a gente. E um Feliz Natal, né? Um Feliz Natal a você também, né? Aproveitando aí que é um programa que antecede essa semana, que seja um Natal rico e de muito amor, né? Junto com a família, com os amigos, com os nossos, né? E também quero lembrar que continuamos aí com a campanha de financiamento do Brasil de Fato, né? O nosso Apoie-se. Então entra lá e apoia, dá esse presente de Natal para o Brasil de Fato, né? Para a gente continuar fazendo esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Então entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Também, se você tem um recado, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e mandar esse programa, né, à frente aí em todos os teus grupos de WhatsApp, porque é um tema fundamental, né? Todos nós precisamos de uma alimentação e de uma alimentação saudável para sermos cada vez mais felizes e plenos. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.